Então, eu estava contando as experiências que eu realizo com projeção astral. E eu falei daquela experiência que eu fazia, né, com a água, no qual eu colocava água num balde, né, e depois eu colocava minha mão, né, depois eu fazia uma projeção astral logo em seguida, né, e com as paramãos astrais para eu entender como funcionava a energia da água no corpo físico e no corpo espiritual. Então era uma experiência feita com a intenção de entender isso. E até uma pessoa perguntou, não, mas o que você sentiu? Olha, tem uma coisa que é muito difícil de a gente explicar, que é o sentimento, principalmente a sensação ao nível espiritual. Quando você vê coisas na dimensão espiritual, elas são muito diferentes, né? Elas têm uma amplitude diferente. A nossa sensação de liberdade, a nossa sensação de cores, de temperatura, e de tudo isso é muito diferente. Então, em cada momento que eu fiz a experiência com esses baldes de água, era uma sensação que foi registrada, mas muito peculiar. Mas eu não acreditava simplesmente que fosse aquilo, né? Então eu fiz essa experiência com esses baldes d'água várias vezes, porque eu queria saber exatamente o que acontecia. E não é muito simples você identificar determinadas coisas somente porque você fez uma experiência, 2, 3, né? Eu fazia várias vezes e nas várias vezes eu fui registrando as sensações que ocorriam, né? Com essas duas situações, uma no corpo físico e outra no corpo astral. Mas isso foi só o comecinho do comecinho das experiências, né? Eu fazia centenas de bisbilhotagens espirituais, talvez por conta de saber que existe sempre algo mais, né? E a gente não está vendo. Então, é uma continuação de aprendizado que nunca termina. Isso aqui é tudo infinito, né? Então a gente vai achando que já sabe tudo quando sabe, né, um micróbio de tamanho, né? Aí você acha que já sei, já sou um sábio. Não é não. Ninguém consegue se parar, chegar a ter um conhecimento mais amplo, né, e tudo mais. Eu fiz isso com essa experiência, mas eu fiz outras experiências que eu estou exatamente gravando para dizer, porque tudo isso, no final das contas, começou a ter um objetivo cada vez melhor para mim, né? Com relação aos vários ambientes. É óbvio que quando você consegue sair em corpo astral, né, com consciência alta, as possibilidades são inúmeras. Não só as possibilidades de contato com as energias físicas como essa que eu fiz, que pode ser a água, pode ser o fogo, a terra, o ar, né, essas coisas palpáveis, eram as paredes, né, é tudo que se pode imaginar. A água da cachoeira caindo, né? Mas também experiências em outro nível, né? Que a gente, nós paramos aí, mas não é só isso, né? Você vai ter energias fantásticas que você não está estudando porque não tem acesso ou porque simplesmente ficou restrito mentalmente, né? Aí você não vai além, né? Você fala, para que eu vou saber isso? Tudo que está à nossa volta é energia, tudo é conhecimento, tudo é um caminho maravilhoso que se pode trilhar, mas precisa ter vontade para fazer isso, né?
Então essas experiências que eu fiz com a água foram as primeiras, mas depois eu comecei a fazer outras experiências, né? Experiências um pouco mais arrojadas do meu ponto de vista, né? Mas antes eu preciso relatar sobre a água, porque eu fazia essa experiência e na primeira chance que eu tive de ir, por exemplo, em algum lugar que tivesse mar, eu estaria fazendo a minha segunda experiência. Eu vou explicar por quê. Porque eu era garoto e eu conhecia os igarapés de Manaus, né? E ali a natureza é muito forte. Você imagina que há 60 anos atrás, aquilo ali era muito diferente, não tinha nada, não passa nem perto do que é hoje, né? Nós vamos que nem gafanhoto, destruindo tudo, né? Então a energia do local era muito mais forte, né? Ali a região de Manaus, tudo ali perto, alguns quilômetros fora de Manaus, você já tinha uma selva maravilhosa, né? E eu, nos igarapés, eu enxergava algumas coisas que eu não conseguia discernir muito bem, eu só via entender depois, né? Sobre as águas dos igarapés, transitavam consciências, né? Para mim não eram consciências, era apenas uma energia que eu estava vendo e de repente eu tinha até medo de falar que eu estou vendo isso aqui, né? Mas quando eu já comecei a fazer essas experiências com balde, né, já estava aqui em São Paulo, né? E aí a primeira chance que eu tive foi de ir para a praia, né? E quando a gente foi para a praia, a minha família, né, meu pai, minha mãe, meus irmãos, quando a gente foi a primeira vez, aí eu já tinha esse conhecimento para poder fazer comparações, né? E aí eu comecei a fazer esse tipo de experiência, que aí é um caminho que eu vou contar, porque eu acho que é muito bom você abrir a tua mente para o conhecimento, né? Então, na praia, eu lembro bem, era Praia Grande, na época Praia Grande não era que nem hoje, né? Praia Grande era uma praia despoluída, era tranquila, pouca gente, não era uma praia tão... Bom, não era uma praia como é hoje, né? E eu conseguia, já nessa época, fazer a mesma experiência que eu fazia com os baldes, mas aí ela se revelou muito diferente. As consciências que ficavam no mar, e foi aí que eu comecei a pensar que a água é apenas um veículo de manifestação dessas consciências. Assim como eu disse que o fogo o vento, são veículos de manifestação, né? A consciência utiliza isso para se manifestar. E eu olhando o mar sentado ali na areia, eu ficava olhando e eu conseguia ver aquelas consciências maravilhosas, elas iam andando como se estivessem... obviamente não andavam, né, como a gente anda na terra, mas elas deslizavam sobre o mar. E eu ficava impressionado com aquilo. Então eu comecei a fazer experiências com o mar, com a água do mar, que dá sensações, dá visões muito diferentes, né? Parece uma tela, quando você entra na água do mar, a percepção que você tem é de milhares de buracos. Isso era o que eu tinha na época, né? Era como se eu fosse uma esponja. Era muito uma sensação assim, extremamente agradável, mas para uma pessoa que não tivesse tanta clareza, né? Eu agradeço por ter tido essa clareza, porque senão eu ficaria muito assustado. Você vê que é um universo imenso, né? É uma coisa muito, muito diferente. É um outro mundo, é um outro planeta, né? E eu fazia a mesma coisa com a água do mar, para sentir, as minhas percepções eram diferentes, muito diferentes, quando eu saía no corpo astral. E aí eu podia identificar modificação na própria aura, né?
o trabalho dos chakras mudava. Quer dizer, são várias situações de percepção que foram se acrescentando, né? E a percepção das consciências que eu via também naquele local, né? Tanto as consciências que ficavam sobre a água, como consciências que eu via embaixo da água. Então aquilo para mim ficou, falei, nossa, não tem nada a ver com o balde que eu ficava fazendo experiência. Então talvez se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou descobrir mais coisa. Essa situação de tem mais coisa, né? Você vai descobrir mais coisa, começou a ficar dentro de mim como uma energia fortíssima que eu podia ir muito além, né? Então, quando alguém me fala que faz projeções astrais, eu sempre penso que talvez a pessoa precise fazer um caminho maior, né? Assim como eu, porque eu não acredito que as pessoas estejam no mesmo nível fazendo projeções astrais, né? Eu não acredito que a pessoa que não conseguiu fazer projeções em corpo mental, ela se esforçou tanto. Nós precisamos conseguir isso. A vida ela é muito mais rica, a vida é fantástica, né? E é óbvio que mesmo se você tiver um problema de saúde ou não tiver força suficiente, você vai descobrir que existe algo que é indestrutível, né? Que é uma coisa que você pode levar para qualquer lugar, não importa a condição do estado do veículo físico, é o conhecimento. Então, eu fui fazendo experiências com a água do mar. E eu vou fazer alguns relatos sobre isso na medida em que a gente for colocando esse trabalho à disposição de todos. É isso.